Bem, amigos, passando aqui, pedir para você passar na nossa página aí, passar no YouTube aí, dar um clique aí, seja nosso seguidor. É muito importante para que possamos produzir conteúdos e alcançar o máximo possível de pessoas, para que possamos divulgar nosso trabalho e possamos produzir conteúdo de qualidade. Comente nossos vídeos também e compartilhe. O assunto de hoje é sobre o Estado laico. Hoje é o dia de... Começam as comemorações para as festividades de Nossa Senhora de Aparecida, e não estou fazendo proselitismo religioso e nem também divulgando, porque as minhas convicções são outras e eu respeito. E o Estado laico, eles nos permite a multiplicidade de fato, de fonte, de religião, daquilo que você vai professar sem interferência de terceiros. E, paz, meus senhores, em Aparecida, o pessoal está, o poder público, em conjunto com a Igreja Católica, está fazendo uma homenagem, né, em comemoração às festividades de Nossa Senhora Aparecida, está colocando uma estátua na cidade. E os lacradores, recebos, associação de ateus e agnósticos e militantes sem causas, né? Porque na realidade, quando você vê isso aí, parte de idiotas úteis, pessoas que os idiotas úteis formados pelas faculdades aí, os militantes aí desses partidos de esquerda que não tem nada a ver com ser ateu. Para começar, para você ser ateu, você tem que conhecer o livro sagrado, você tem que estudar muito. Um ateu é aquele cara que estudou ao ponto de abrir mão, porque na realidade a base do ateísmo ela vem fundada em ciências e busca pelo conhecimento constante, e onde as pessoas, por A ou mais B, vão provar o óbvio, né, dos seus pensamentos, daquilo que não se acredita ou que deixa de acreditar. Mas a imposição desse processo, ele já é uma questão de militância, então não tem nada a ver com ateu, eles simplesmente são lacradores, idiotas úteis que não tem nada a ver. Porque como você vai brigar por aquilo que você não acredita? Provar que Deus não existe. Se você não acredita em Deus, vai viver a sua vida. A democracia é isso aí, você não impor suas vontades sobre das minorias sobre as maiorias. Então, aqui entendo que o termo laico provém de leigo, portanto, diretamente do universo religioso, e outros, no entanto, entendem que o laico provém de laicos, que vem do grego antigo. Isso significa o grego koiné. Isso significa que o povo, com uma origem ou outra, o termo foi redefinido de modo de designar um atributo do Estado. Aí você fala, eu estou no Estado laico, no Estado sem religião, e o Estado é obrigado a banir todas as religiões. Se você começar a perseguir as religiões, aí você não está sendo um cara que briga pelo que é laico. O laico é você aceitar as multiplicidades, ou seja, o que é ser democrático? As polaridades, as divergências, as várias vertentes, e o povo vivendo em harmonia. Essa é a minha humilde opinião. A Igreja Católica Apostólica Romana, segundo o artigo 5º, ela ainda é a religião brasileira oficial, mantida aí. Só que é o seguinte, hoje o grupo de cristãos dissidentes da Igreja Católica, porque os protestantismos, inclusive essa Bíblia que você usa aí, é uma Bíblia oriunda dos concílios, dos concílios de Trento, de Nicéias, dos papados que vêm da Igreja Católica. E João Ferreira de Almeida, um grande tradutor, que traduziu para a linguagem, né, para o português, mas quem traduziu do latim, né, quem fez a tradução do latim foi um padre. Então não adianta você querer bater de frente contra a Igreja Católica, aquilo outro, porque na realidade a religião, as polaridades e também o fanatismo, eles segregam as pessoas e criam guerras. E todas essas guerras que acontecem aí nos países árabes, ela provém de religião. Então Deus não está em religião, Deus está na fé das pessoas, porque quando você tem uma fé em Deus, você respeita as outras pessoas e não impõe a sua religião, a sua vertente.
Então, para mim, Deus não é religião. Deus é uma pessoa, Deus é um ser acima de todos os conceitos de homem. A religião foi feita por homem. Apesar que a definição de religião é o caminho que religa a Deus, nem toda religião religa o homem a Deus. Porque há caminhos para homens que parecem ser bons, mas o final dele é destruição. Esse é um conceito bíblico e também um conceito de conhecimento daquilo que se vê. Eu leio a Bíblia frequentemente. Eu estou vendo hoje para a 26ª vez de que eu leio a Bíblia, fora estudo também. E costumo falar para as pessoas que essa questão da religião é que gera guerras, que gera dissensão. Inclusive, as igrejas protestantes elas estão divididas entre alguns conceitos daquilo que é a interpretação de determinados líderes. A Constituição do Império de 1824 foi promulgada por Dom Pedro I em nome da Santíssima Trindade. Aí você se diz ateu e mora em São Paulo. Vamos mudar o nome de São Paulo, né? Porque quando você começa a interferir nessas questões de Estado, se o Estado é laico, não pode ter cidades com nome de santo. E aí, seu Mané, como que você vai fazer? E a maioria, né, do Brasil, como se diz, é uma religião católica, mas o predominante hoje é o protestantismo, dentre os quais as igrejas, né, os protestantes e pentecostais estão em grande crescimento e vivem harmonicamente entre si. O Estado deve garantir a cada indivíduo que tenha a liberdade de escolha, sendo que isso não poderá interferir nas decisões políticas. O exemplo do Estado laico que não sofre a interferência religiosa em suas decisões políticas. O Brasil, Estados Unidos, Japão, Canadá e Áustria são signatários desse processo onde você tem a liberdade para professar sua fé independente daquilo, das suas vertentes e da sua ideologia política partidária. E Tiago, né, qual que é a verdadeira religião? Se a sua religião hoje, né, não pratica isso, ou se ela se envolve com esse tipo de coisa, então a sua religião é a falsa religião. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refere a sua língua, e antes fala aquilo que não provém, esse mesmo engana o seu coração. E a verdadeira religião, segundo Tiago, São Tiago, né, da Bíblia, eu acho que é capítulo 3, versículo 26, auxiliar as viúvas e os órfãos nas suas angústias e se abster da corrupção desse mundo. Será que o seu líder está auxiliando os menos favorecidos, ajudando as pessoas, ajudando aquela pessoa que está precisando de apoio, que está nas suas aflições? Será que o seu líder está se abstendo da corrupção desse mundo? Porque hoje a corrupção do santuário é público e notório. Ou seja, não estou falando de uma igreja envolver, a igreja tem que se envolver com a política sim, mas de que maneira? A política de articulação responsável por resultados. Resultado que eu falo que infere nessas questões do bem-estar das pessoas sem se comprometer com esses escândalos de propósito. Eu estou falando de corrupção. E pasmem, senhores, hoje ainda nós já temos algumas igrejas, CNPJs, lavando dinheiro de corrupção, de corruptos, com as suas ONGs, né, faraônicas aí, fazendo todo tipo de desvio, inclusive com projetos, né. Vamos falar da Lei Aldir, dessas leis de projeto de ascensão cultural, dessas questões que muitos corruptos estão desviando o Estado e usando essa grande lavanderia. Não estou aqui para falar mal de igreja e religião, mas certa vez o discípulo procurou Jesus: Senhor, onde eu devo te adorar? No monte, na sinagoga, em cima do telhado, na minha casa. E Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio dele. Então, esse conceito de país laico que você quer impor a ferro e fogo, tirar, banir a Bíblia dos locais públicos, infelizmente, os presídios estão cheios de religiosos. E eu vou falar para vocês, hoje, particularmente, a sua religião não define seu caráter, jamais. E se você não buscar a Deus de coração, você será simplesmente mais um manipulado por esse sistema. A Deus, a pátria, a família e qualquer coisa que se condiz com a realidade são meras coincidências. As minhas continências, professor, diretamente para o Papo Sem Rodeio.